poderoso é o Senhor, és poderoso hoje para operar na minha vida, na minha casa, na minha família, e isso venha poderoso, queremos mais de Ti, Pai, em nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus, meus irmãos, é isso mesmo. Esse Deus é poderoso, é tremendo, e Ele pode, Ele quer levantar a minha família, a sua família. Lembre-se que Jesus levanta. Declare forte hoje: Jesus levanta. Meu irmão, Jesus vai levantar. Pode colocar o seu coração, Ele vai levantar, em nome de Jesus. Isso, então vai declarando: Jesus levanta a minha casa. Vai dizendo: Jesus levanta a minha família. Jesus levanta os meus filhos, meus entes queridos. Jesus levanta, meu Deus. O Senhor faz a obra, meu Pai, em nossa família, em nossa casa. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu creio, meu Deus, no levantar do Senhor na minha casa, na minha família hoje, no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Digam graças a Deus e vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Amém, amém. Boa tarde, igreja. Paz de Cristo. Pode sentar em nome de Jesus. Que bom você estar aqui. Amém. Estamos aqui na véspera, de Natal. Nós vamos ter um culto especial amanhã, às 3 horas da tarde, A igreja está se preparando. Amém. Estamos aqui para essa ceia de Natal, vai ter amanhã. Amém, meus irmãos. E já estamos aqui, com a decoração de Natal, Você traga a sua família, seus entes queridos, irmão? Porque assim é bonito, Amém. A mesa chega amanhã, tem que botar as mesinhas aqui. Vai ser uma grande ceia. Glória a Deus, meus irmãos, para toda a igreja, toda a família, Mas agora, pessoal, vamos focar um pouquinho no hoje. Hoje é quarta-feira da Igreja do Joelho, família de pé. E na lição de hoje, vamos lá para o livro de Marcos, capítulo 5. Nós sabemos que Jesus levanta, Então vamos lá, Marcos, capítulo 5. Você tem sua Bíblia, Marcos, capítulo 5. Versículo 36, vamos lá, Marcos 5, 36, vamos lá. Essa já é a lição nova, irmão. Nosso estudo, Jesus levanta, Família de Pé 2025, Amém? Mas tem um pouquinho aí de 2026, a gente vai portando esse abençoado, Aí aqui, gente, para Marcos 5, 36, Jesus disse algo para Jairo, irmãos, que eu meditei, procurei parar, analisar. E analisando direitinho, meus irmãos, buscando a Deus, me deu o seguinte entendimento, pessoal. Olha o versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Então vamos lá, vamos entender aqui a situação. Algo aconteceu ali, irmãos. Algo aconteceu que Jesus percebeu que Jairo ia perder o foco. Lembra que Jairo estava buscando um milagre para a filha dele, amém? Quando veio a má notícia. Ele veio a má notícia que dizia: tua filha já morreu. Não incomodes mais quem? Não incomodes mais o mestre. Aí Jesus ouviu aquilo. Quando Jesus ouviu aquilo ali, ele percebeu: essas palavras vai tirar o foco de Jairo milagre. Para ele não perder o foco, Jesus disse: Jairo, não temas, crê somente. Amém? Jesus percebeu que aquela má notícia mexeu com ele. E ele ia perder o foco, irmãos. Amém? Então a mensagem de hoje é: Jairo não perdeu o foco. A gente não pode perder o foco também. Jairo não perdeu. Ele poderia ter perdido o foco ali. Ali ele percebeu que foi muito forte. Na verdade, na passagem de Jairo, do milagre na casa de Jairo, do Jesus levantar a filha dele, 3 situações poderiam ter tirado Jairo de foco. 3. Quais são as 3? Eu anotei aqui. As 3 situações que poderia ter tirado Jairo de foco. A primeira situação: a mulher do fluxo de sangue fez Jesus parar e, consequentemente, ele também parou. Aquela situação ali poderia ter feito Jairo perder o foco. Porque você percebe que às vezes você está num ritmo tão bom, numa caminhada, numa esteira, um exemplo, Você foi numa caminhada, num período bom de exercício. É você parar um pouquinho, dar aquela esfriada. Se você já fez caminhada, algum tipo de exercício, não sei se você já percebeu que quando você está num
pique, você está ali, está bacana, amém? Mas acontece algumas coisas na sua vida, algumas mudanças na sua vida, que você perde um pouco o foco, você esfria um pouco, você já não consegue voltar naquele ritmo que estava antes. Então parar é uma coisa que pode nos tirar de ritmo, de foco. Exemplo, você está no regime, tem que ter cuidado, tal. Aí se uma situação, você fica um pouco agitado, aí começa a comer um pouquinho descontrolado, você parece que não consegue mais manter aquele regime. Então, por quê? Porque parou. O parar, irmãos, é algo que pode nos tirar de foco. Amém, meus irmãos? Vamos ver o momento que Jairo parou. Vamos ver o momento aqui que Jesus parou, para atender aquela mulher no fluxo de sangue. Está aqui no capítulo 5, volta um pouquinho no texto, volta um pouco, versículo número 24, que diz assim: e foi com ele, Jesus foi com Jairo, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Estava Jesus já ali, a montanha atrás, Jesus foi com ele caminhando. Aí veio uma mulher, e certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes de ir ao pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. Então, meus irmãos, observe, que ali já parou tudo, porque quando ela toca nas vestes de Jesus, o versículo número 29, diz assim, olha o versículo 29, e logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo está já curada daquele mal. Tocar, ela foi curada, amém? Aí logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão, disse: quem tocou nas minhas vestes? Quer dizer, ele estava caminhando com Jairo, quando a mulher toca nele, ele para. Peraí, alguém tocou nas minhas vestes, eu senti virtude sair de mim, eu senti que alguém aqui foi curado. Aí ele para. Quando ele para, Jairo também para. E nessa parada, irmãos, é um nível de cuidado que nós temos que ter. Algumas coisas nos chamam para a nossa atenção. Algumas coisas acontecem que vão nos chamar a atenção para que a gente pare de fazer alguma coisa que é mais importante. Mas é uma situação que surgiu, aí você tem que parar para resolver uma situação. Mas nesse parar, cuidado para você não perder o foco. Porque quando a gente perde o foco, vai recomeçar um trabalho maior. Você começa, por exemplo, uma caminhada, aí não estou bem todo dia para aquela caminhada, aí para, e vai recomeçar. Quando recomeça, o corpo já sente, amém? Então quer dizer, cuidado para não perder o foco. O foco, irmãos, é o que nós nos manter no caminho do milagre, no caminho da vitória, amém? Então algumas coisas acontecem para nos tirar nosso foco. Muito cuidado com isso. Às vezes no culto a gente está ali pregando, já aconteceu comigo, está ali pregando, de repente só alguém toca, e a pessoa, meus irmãos, ali, sem sabedoria nenhuma, pega o telefone e começa a atender: alô? Será que ele já aconteceu isso no culto? Eu pregando, alguém pega o telefone, alô, e começa a falar. Aí vem uma má notícia, a pessoa sai do culto, já tira o foco da pessoa. Então o bom é você estar no culto, é você deixar logo no modo avião, para não receber nem mensagem e nem ligação, para nada atrapalhar o seu foco, o seu raciocínio ali da palavra de Deus, amém? Já aconteceu, você está ali, não atendeu, mas chega uma mensagem, aparece aquele pouquinho ali, quebrou não sei o que, e tem agora, tudo quebrou, aí vai olhar, já tirou o foco da palavra. Então, o cuidado de ter com foco é muito grande, porque se você parar, irmão, pode ser que você saia de foco. Essa parada na hora errada pode te tirar de foco. Amém, meus irmãos? Então já ele poderia ter perdido o foco aqui. Ele poderia ter perdido o foco, mas ele não perdeu. Ele continuou focado em Jesus. Ele continuou com Jesus ali. Jesus parou, demorou, mas ele continuou focado em Jesus. Amém? Bom, outra coisa que pode ter tirado de foco. Outra coisa que pode ter tirado de foco, a demora. Por Jesus quis saber quem tocou. Outra coisa que pode tirar de foco, a demora de uma resposta, a demora de uma bênção. Você está orando com uma determinada pessoa e aquela pessoa parece que não muda, parece que não está mudando nada, pastor. Cuidado para você não perder o foco, porque uma das coisas que pode fazer perder o foco é o pouco resultado ou nenhum resultado, ou a demora para um resultado.
E essa demora pode tirar, tem muita gente que perde o foco. Estava indo, mas aí aconteceu as coisas, uma luta. Né? Então, pessoal, muito cuidado com a demora. Parece que está demorando, mas continua no foco, continua no foco ali, focado, vai focando. Você vai conseguir a tua vitória, você vai conseguir o bom resultado que você deseja, em nome de quem? Em nome de Jesus, amém? Mas vamos ver por que demorou? Olha lá, versículo 30, diz que Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Né? Aí o versículo 31 diz: e disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Quer dizer, o discípulo também parou e ficou sem entender. Porque Jesus olha para ele: procura aí quem foi que me tocou, procura aí a pessoa que me tocou. E nisso, demorou, eles procurando quem foi, amém, irmão? Pastor, por que eles estavam tão preocupados em saber quem tocou dele e tudo mais? É porque, irmãos, o testemunho dessa pessoa, o testemunho daquela mulher, ia fortalecer a fé de outros que precisam de um milagre, amém, irmão? Porque é assim, o teu testemunho, quando você conta o testemunho, você fortalece o irmão que está ao seu lado buscando a vitória, irmãos. Por isso que Jesus quer sempre que a gente conte o nosso testemunho, Jesus quer que a gente conte a nossa bênção. Eu estava assistindo o pastor Michael esses dias, né? Na segunda-feira agora, ele foi uma campanha em uma igreja, né, no Rio de Janeiro, da Graça, né? Nossa. E aí ele disse: olha, Jesus está me mostrando aqui umas 20, foi 20 ou quase 30 pessoas. Aí ele estava cheio. Mas ele disse: Deus mostrou que umas 30 pessoas curadas aqui hoje. E aí começou: quem foi a pessoa que foi curada hoje? Aí as primeiras 10 foi até rápida. Mas a 11ª, 12ª, para contar, que você demorar. 14, Jesus me mostrou, pessoal, tem 30 pessoas que Jesus curou, e ele ali, irmão, 14, daqui a pouco 16, 17, 18, 19, diga amém. Amém, meus amigos? Mas isso que eu estou falando assim, não foi demorando, demorou, meu irmão. Amém? Daqui a pouco tem uma 20ª, o senhor ali falou: pastor, eu estava com a mão assim, podia fechar, agora estou fechando. Olha só, irmão, por que a pessoa não contou na hora? Na verdade, ela foi curada e ela não percebeu. Mas os testemunhos das outras pessoas levou ela a começar a fazer isso com a mão. E o pastor dizer: faz o que eu puder fazer, faz o que eu puder fazer. E nisso foi demorando, mas quanto mais ele esperava, mais milagres foi aparecendo, mais gente curada foi aparecendo. Daqui a pouco Jesus foi mais glorificado. Passou das 30 pessoas curadas. Diga graças a Deus, irmão. Sabe por quê? Milagres, irmão, que acontece na vida de uma pessoa, é uma mensagem para outras pessoas, que o milagre que Deus fez ali vai fazer também na tua vida. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então, entenda a importância de contar o milagre. Deus estava ali, mas às vezes demora a coisa do testemunho. Quantos cultos, irmãos, até na hora certa, eu comecei a colher um testemunho aqui, um testemunho aqui, daqui a pouco o curso estendeu um pouquinho, mas aquele estender, irmãos, pode ser, aqueles testemunhos ali, pode ter certeza, fortaleceu a fé de outras pessoas, amém, meus irmãos? Inclusive já não perde o foco por causa disso, porque já pensou: poxa, se Jesus curou uma mulher que estava 12 anos sofrendo, vai curar minha filha também. Diga amém, meus irmãos, glória a Deus. Então, apesar da demora, não atrapalhou a fé de Jairo, fortaleceu, porque tinha um bom motivo, tinha alguém ali curado de uma enfermidade gravíssima, incurável aos olhos humanos. A mulher já sofria 12 anos, mas Jesus curou essa mulher. Então fortaleceu a fé de Jairo. Diga graças a Deus, irmão. Mas poderia ter perdido o foco, né? Mas não perdeu. Mas a terceira razão pela qual Jairo poderia ter perdido o foco foi muito forte. Quando alguém chegou e disse assim, versículo 35, amém? Aqui ele podia ter perdido o foco. 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais, do principal da sinagoga, que disseram: tua filha está morta, para quem farás mais ou menos? Daqui era para tirar de foco de vez. O parado tirou de foco. O demorado não conseguiu tirar ele de foco, a demora. Mas a má notícia poderia ter tirado ele de foco. A má notícia, irmão, cuidado, ela pode tirar de foco. Você está todo animado, está na presença de Deus, está animado, é uma má notícia, é um resultado de um exame, né? Não deu um resultado lá muito bom, né? É uma notícia que é um filho, é um negócio, é uma situação complicada. Cuidado, tira você de foco. Amém, meus irmãos? A má notícia sempre é uma arma muito forte para nos tirar de foco. É uma arma muito forte. Então não se deixe levar pela má notícia. Amém? Se apegue com a palavra de Deus.
Foi aí que Jesus disse para ele, para Jairo, né? Foi aí quando Jesus ouviu essa palavra mais dura, né? Essa mensagem mais dura, ele percebeu que ali mexeu com Jairo. Mexeu. Esse vai perder o foco. Para ele não perder o foco, Jairo, não temas, crê somente. Para que se Jairo perde o foco, Jairo tinha perdido o milagre. Olha o perigo de perder o foco, irmãos. Ele perderia o milagre. Se você não quer perder a tua bênção desse ano, de 2025, já está acabando, e as bênçãos que virão em 2026, se você não quer perder, a minha dica de Deus é: mantenha o foco. Mantenha o foco em Jesus agora. Amém? Hoje. Diga amém, irmão. Porque esse mundo é uma mentira, né, irmão? O pessoal, né? Fala tanto Natal, mas não tem foco, não deve dizer. Agora não foco em Jesus. Foco em encher a cara, né? Quando eu fui no mercado, com as coisinhas, né? Para ser até de amanhã mesmo, né? Amém? E no mercado o que mais tinha é aqueles carrinhos de compras, cheios de quê? De cerveja, de cachaça. Essas pessoas estavam focadas em Jesus? Estavam não? Você não? Não. Quem vai estar hoje enchendo a cara não está focado em Jesus, não. Então esse mundo vive uma mentira. Mas nós temos que ver a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Não perca o foco. O mundo está todo perdido. Fala do Natal, o Natal significa nascimento. E é nascimento de quê? De Jesus, mas as pessoas estão focadas no Papai Noel, árvore Natal, amém? Presente para lá, para cá. Alguns enchiam a cara, no avião, vários caem tudo lotado, irmão. De bebida, de cachaça, de cerveja, aquelas grades, uma em cima da outra. Olha só, meu irmão. É o que o mundo está focado. Mas o de Deus não pode deixar de focar em Jesus, irmãos. Se você perde o foco em Jesus, você perde o milagre. Se Jairo perdesse o foco, sua filha não iria se levantar. O foco não é Jesus hoje, veste Natal, amanhã é Natal, amém? O foco é Jesus, é hoje, amanhã e diga sempre, amém? Pastor, o que tem demais? Sair do foco um pouquinho, já é uma pessoa que estava tão bem no regime, saiu do foco e engordou 5 quilos, perdeu 3 e engordou 5. Isso aconteceu comigo já, meu irmão. Eu estava com um foco tão bom, já estava perdendo já uns 5 quilos, ó. Aí perdi o foco, engordei mais 7, 8. Isso acontece. Mas que não aconteça com a sua vida espiritual, né? Tem questão física, depois você se recupera, né, irmão? Amém? Vamos agora Natal mesmo, você vai deixar de uma coisinha? Não, depois de janeiro fica o regime aí. Amém? Não é verdade? Perde o foco um pouquinho, não é verdade? Não tem problema nenhum. Amém? Agora, no espiritual, você não pode perder o foco. Nas questões bíblicas, na oração, leitura da palavra, no vir à igreja, no buscar a Deus, você não pode perder o foco. Porque se perder, o prejuízo pode ser grande. Amém, meus irmãos? Vamos ver um exemplo aqui de quem perdeu o foco e os prejuízos. Vamos lá, vou citar só alguns aqui rapidinho. Atos capítulo 1, versículo 25. Olha o que a Bíblia fala aqui de quem perdeu o foco. Um exemplo aqui de quem perdeu o foco aqui, ó. Atos 1, versículo 25. Aqui, ó. Estava lendo com os obreiros esse versículo aqui, segunda-feira, né? Em live com os obreiros, né? Amém? Eu faço curso com eles nas segundas-feiras. No capítulo 1, versículo 25, diz assim, ó. Versículo 25. Para que tome parte, disse Pedro aqui, né? Para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou. Olha o que deixa eu dizer, ó. Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Ou seja, Pedro está dizendo aqui, ó, Judas tinha parte desse ministério. Judas tinha parte desse apostolado. Ele fazia parte dos 12 apóstolos. Mas ele perdeu o foco. E o que aconteceu com Judas? Ele disse: Judas se desviou. Olha aí, olha o perigo. Amém, irmãos? Então, cuidado com a perda do foco, porque Judas se desviou. E o que aconteceu com Judas, irmãos? Ele conseguiu voltar desse desvio? Não, ele se perdeu. O Judas se perdeu, se matou, tirou a própria vida. E por que isso aconteceu, pastor? Essa tragédia na vida de Judas? Porque ele perdeu o foco, irmãos. Ele tirou o foco de Jesus e colocou nas 30 moedas de prata que ofereceram para ele. Fizeram continuar a moeda aí de valor.
Pensa que tamanho de prata era um negócio de valor não, viu, irmãos? Amém? Porque naquela época tinha dinheiro de cédula não, era de prata mesmo, era prata, ouro, amém, meus irmãos? O negócio era prata mesmo, de valor, amém, meus irmãos? Então, para você ter ideia, naquele dia ele comprou um campo. Ele comprou um campo que chamava Campo de Sangue. Então não era pouco dinheiro, não, era um dinheiro, tinha um certo valor. Tinha um certo valor. Tanto que ele comprou um terreno. Comprar um terreno é barato? É barato? Não. Com aquele dinheiro ele comprou um terreno que é chamado de Campo de Sangue. Porque foi ali que ele tirou a própria vida. Não? Enfim. Mas veja, por que isso aconteceu com Judas? Porque ele perdeu o foco. Era um apóstolo, era um apóstolo do Senhor, era alguém que tinha ministério no apostolado, mas Pedro disse o quê? No versículo 25, ele se desviou, olha aí, ó, para ir ao seu próprio lugar. Que lugar? O lugar da perda, o lugar da derrota. Então não se desvie, mantenha o foco de Jesus. Hoje véspera Natal, amanhã Natal, mas também depois disso tudo, amém? Porque também tem aqueles, tem gente que nem foca nem no Natal em Jesus, mas tem gente que pelo menos no Natal foca em Jesus. Tem gente, por exemplo, quando esquece de Jesus, mas no Natal é Jesus, nascimento de Jesus, amém, né? Mas que possa focar agora, focar amanhã, depois da manhã e sempre, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então foco, mas o meu foco sempre é Jesus. Então mantenha, para que você não seja como o Judas que se desvie. Se desviou. Estava tão bem na presença de Deus, era um apóstolo de Jesus, tudinho, mas se desviou. Ofereceram a ele 30 moedas de prata e ele trocou Jesus. Cuidado. Esse ano que vem, vão vir propostas. Propostas da igreja, propostas de você deixar a Bíblia orar, propostas de você deixar o Evangelho, propostas de você ter mais tempo. Às vezes o diabo não vai dizer assim, sai da igreja, não. Ele vai criar uma situação que você não tem mais tempo. Pastor, agora eu estou trabalhando muito, é porque agora meu filho, é porque agora sei o quê, e você vai sair do foco. Amém? Não saia do foco, e Jesus vai te abençoar. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar agora pela família. Fique de pé, ou melhor, dobre seu joelho. Cadê o tapete da família? Dobre agora seu joelho, vamos falar com Deus, pedir a Jesus para ele salvar, para ele levantar a família. Enquanto estamos aqui orando, eu vou descer aqui para ungir as fotos. Amém? Mas já volto para dobrar os joelhos juntos e continuamos a oração. Feche seus olhos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fale com Deus agora, dobre seus joelhos. É a hora, igreja, é a hora de focarmos, é a hora de orarmos, é a hora de dizermos: Jesus, salva a minha família, é a hora de dizer: Jesus, salva a minha casa. Dobre seus joelhos agora e diga: Jesus, isso, Jesus, faz agora a bênção, em nome de Jesus. Aleluia, isso, diga: Deus, salva a minha casa, salva a minha família, meu Deus. Nós clamamos, oramos, pedimos, meu Deus, ao Senhor que o Senhor levante a nossa casa, que o Senhor levante, meu Deus, a nossa família, meu Pai. Oh, meu irmão, fale com Ele agora e diga: Senhor, abençoa a minha casa. Diga: Senhor, abençoa meus filhos. Eu não quero que nenhum se desvie, eu não quero ninguém, meu Pai, afastado do Senhor. Eu quero que todos voltem à Tua presença. Ah, meu irmão, minha irmã, fale com Deus agora. É o nosso momento, é a nossa hora, é momento de falar com Deus, dizendo: Jesus, oh Jesus, levanta a minha casa, levanta isso, fale com Ele, clama, meu irmão, não perca o foco não perca o foco não. Oh, meu Pai, estou aqui agora, ungindo aqui, meu Pai, os documentos, fotos da família, meu Pai, que estão aqui no altar. Ah, meu Deus, se tiver um familiar, onde tiver um ente querido, meu Pai, dessa pessoa, ou para um filho, um parente, um ente querido, meu Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor, meu Deus, coloque, meu Deus, as tuas mãos e vai abençoando, meu Pai, toda essa família. Consagra as águas, meu Pai, consagra, meu, traga cura, meu Pai, traga, meu Deus, vitória, traga libertação, meu Deus, porque aqui eu abençoo e consagro, meu Pai, toda esta família, todo esse lar. E Jesus, levanta a sua casa agora, irmãos. Isso, vai dobrando aí os teus joelhos e vai dizer: Jesus, levanta, levanta a minha família, meu Pai. Diga: Jesus, levanta a minha casa, Senhor. Oh, meu irmão, vai orando. Oh, igreja do Senhor, vai falando com Deus, vai dizer: levanta, meu Pai, minha casa. É a minha família, Deus, que precisa. É a minha família, Deus, precisa se levantar do Senhor. A minha casa, Deus, precisa desse
levantar, faz um milagre, isso, em nome de Jesus, faz um milagre, meu Deus, enquanto estou de joelhos, minha família, aleluia, meu irmão se levante, vai clamando, meu irmão vai clamando ao Senhor agora, e vai dizendo, meu Deus, levanta a minha família agora, em nome de Jesus, isso, vai falando com Deus, aleluia, vai falando com Ele, vai chamando a Jesus, ora pela tua casa, sem perder o foco, focar, diga, faz da minha casa, tua casa, Senhor, faz da minha família, meu Deus, a tua, Senhor, eu não abro mão, hoje eu tenho fé, aleluia, enquanto estou de joelhos, minha família está de pé, aleluia, declare, sei, não é vão, não é, diga, eu não vou perder minha fé, levanta nossa cara, pessoa de joelhos, lutando, e minha família está de pé. Essa é a minha oração, meu Deus, aleluia, faz da minha casa, tua casa, Senhor, diga, faz da minha família, a tua, Senhor, eu não abro mão, eu não vou desistir, Deus, eu não vou abrir mão, não, vou lutar, pois eu tenho fé, enquanto estou de joelhos, orando, clamando, buscando, Ele levanta, faz a minha, tua casa, Senhor, faz a minha, diga a tua, Senhor, Ele levanta, igreja, eu não abro mão, hoje eu tenho fé, enquanto estou de joelhos, aleluia, enquanto estou de joelhos, minha família, enquanto estou de joelhos, minha família está de pé, aleluia. Oh, agora se levante e diga, Jesus, assim como eu me levanto, minha família se levanta agora, em nome de Jesus. Pode se levantar, meus irmãos, isso, em nome de Jesus, levanta, pega a folhinha que está com a família e diga, Senhor Jesus, eu declaro que a minha família está de pé. Mais uma vez, diga, eu declaro que a minha família está de pé em nome de Jesus. E que crê, diga amém, digam graças a Deus e vamos aplaudir Jesus bem forte, meus irmãos, bem forte o nosso Deus. Amém, amém, meus irmãos. Enquanto a minha família está de pé. Amém, meus irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Os irmãos de casa, fica o meu convite para você vir amanhã, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025. Vamos ter a ceia de Natal aqui em Paulista. Então você é meu convidado a vir com a sua família amanhã às 3 horas da tarde, tá bom? Hoje ainda é quarta, terça-feira, se gravar esse culto, mas amanhã, quinta-feira, 25, vai ser a ceia de Natal especial em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que segue, meus irmãos, nessa